Bom dia, quero desejar a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a cada um. Eu senti de Deus de contar um pouco do meu testemunho. Eu vou resumir muito, porque meu testemunho ele é muito grande, né? E espero que esse testemunho possa ajudar muito, principalmente a você, mulher que está passando uma luta muito grande, né? Um desafio, né? Uma tempestade. Que Deus possa falar com você nessa manhã através do testemunho. Não sei se vai dar para gravar tudo dessa primeira parte, mas se não der, eu vou gravando e vou soltando aí para que você possa ouvir. Eu me chamo Bárbara Daniele, tenho 46 anos hoje, sou missionária pela misericórdia de Deus, sirvo ao Senhor há mais de 12 anos. Eu fui para a presença do Senhor em 2008, então acho que é mais de 12 anos. A gente fica na presença do Senhor, a gente às vezes até perde as contas de quanto tempo a gente está, né? Porque é tão bom estar na presença do Senhor. Vem as lutas, vem a tempestade, mas o Senhor Jesus nos dá graça, o Senhor Jesus nos dá força. Então, eu quero contar aqui um pouco da minha trajetória, né? Eu fui mãe aos 15 para 16, 15 anos eu me descobri grávida, aos 16 anos eu fui mãe. Eu era uma jovem caseira de dentro de casa, né? Minha mãe não deixava eu sair, passeios. Tipo, me prendia com medo de eu fazer, de eu me perder, né? Só que aquele negócio, né? A gente às vezes prende e acaba acontecendo aquilo que a gente mais temia, porque hoje eu vejo em Jó, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Eu tive um namorado que eu namorei 1 ano e pouco em casa e depois eu decidi terminar tudo quando ele estava falando sobre casamento, porque eu não sentia assim que eu queria casar com ele. E logo depois eu me apaixonei por um rapaz, perdidamente, aquelas paixões, né, enlouquecida, e ali eu me entreguei para ele e acabei engravidando. E a minha mãe deu 4 meses para ele montar alguma coisa, uma casa, um canto, uma kitnet, seja o que fosse, para que eu fosse morar com ele. Confesso aos irmãos que dali por diante, passados esses 4 meses que eu fui morar com ele, foi uma luta muito grande, né? Porque eu era nova, não sabia nada, minha mãe sempre deu prioridade aos estudos na minha vida, e então eu sabia limpar uma casa, isso ela deixava fazer como ninguém, mas comida eu não sabia fazer, e ele escarnecia de mim, ele zombava, porque eu não sabia cozinhar direito. Ele me deixava dentro de casa para ir beber com os amigos, para ir farrear. Ali já era cometido traições, né? Mas não chegava o meu conhecimento. Eu fui aprender o que era agressão morando com esse homem, porque ele me agredia muito, mas eu era apaixonada, cegamente apaixonada por ele. E com isso foi se arrastando ao longo do tempo. E eu fui, depois de 4 anos, primeiro eu tive meu filho, Carlos Eduardo. Depois de 4 anos eu tive minha filha Francilene. E depois eu tive a Karen e fui arrastando minha vida com ele. Com ele eu fiquei 13 anos e meio, pode dizer assim, quase perto de fazer 14 anos. E essa luta toda, mas um dia, né, aconteceu algo e esse algo foi determinante para que as coisas ruins acontecessem na minha vida. Porque a palavra de Deus fala que a nossa boca libera bênção e maldições. Eu não conhecia Deus e eu de tanto sofrer, né, e recebi assim, vamos dizer, o ato de misericórdia, né? Aquele ato final, aquele ato que nos faz levantar, olhar e falar, vou sair dessa, não sei saber o que vai ser da minha vida, mas eu vou sair, né? Um belo dia, tava tudo bem, ele tinha ido trabalhar, chegou à noite, era aniversário do nosso filho,
Eu tinha feito um bolinho, uma coisa simples, ele estava na barraca bebendo e de repente eu estava aguardando algumas pessoas chegar, né? E chegou poucas pessoas porque foi um bolinho muito rápido. Eu fui ver ele lá na barraca, ele estava completamente doido. Hoje em dia eu sei que não era só a bebida. Eu voltei para casa, dei continuidade para encerramento. Ali, depois, quando eu fui voltar lá, ele já estava jogado no chão, meio que apagado. Aí ele foi levado para casa, ele não acordava de jeito nenhum. E eu fiquei ali, né, naquela situação, sem saber o que fazer, né, preocupada. Botei ele para dormir num canto, arrumei um outro lugar para mim e para meus filhos dormir na mesma casa, mas eu preferi dormir separado porque eu não sabia o que estava acontecendo. Até que eu estava deitada, né? Ainda não tinha fechado a porta, tinha só encostado, que eu não estava ainda querendo dormir, estava, né, ajeitando as crianças para dormir e estava ajeitando a casa, né? Porque quem faz festa dentro de casa sabe como é que fica. Até que na minha porta bateu 2 caras e esses 2 caras bateram na minha porta, eram os meninos que ficavam com ele na rua, segundo eles colegas, não vou nem falar amigo. Bateu na porta lá de casa e falando que, pedindo para entrar, falando que queria conversar comigo. Eu falei para eles falarem o que era. Aí eles entraram na porta da cozinha e falaram que ele estava devendo a eles, que ele tinha falado para eles que era para eles virem cobrar em mim, ou seja, intimidade íntima, tá? Para quem quer saber assim mais no profundo, que era para eles virem cobrar em mim aquilo que ele estava devendo. Só que eles não queriam chegar lá cometendo nenhuma violência, porque eles sabiam que eu era uma menina de casa, que eu não ficava na porta do botequim com eles. Mas eu sei que isso foi Deus, sabe? Eu sei que isso foi Deus. E ali eu comecei a chorar muito. Eu, assim, fiquei isolada de saber que alguém que era para me proteger, que era o meu marido, estava me entregando ali para que aqueles homens pudessem ter suas dívidas sanadas. O desespero bateu na minha alma tão grande. E eu comecei a chorar e comecei a gritar, e eles pedindo para não gritar, mas eu não sabia que na frente, morava numa avenida, nem na frente da minha casa, no portão da minha casa tinha um homem, que ele tinha uma esposa, né? E eu não sabia que aquele homem portava arma. E quando eu comecei a gritar, ele saiu com a arma para fora, eles correram. Eu chorei muito naquela noite e ali eu determinei no meu coração que eu iria embora daquela casa. Ele acordou quase uma pouca da tarde. Eu fui falar para ele o que tinha acontecido, ele fingindo fingindo indignação. Eu falei, então você vai agora comigo lá neles. E esses mesmos caras estavam sentados e eu fui até com eles lá, fui até neles com ele e chegando assim de frente para ele, aí eu comecei a falar o que tinha acontecido. E ele olhando pra cara dos caras, os caras falaram assim, ué, você veio fazer o que você não falou pra gente ir? Não, não falei nada não. Você via ali que, tipo, ele não tinha nem moral pra poder abrir a boca, ele não abria, quem falava mais era eu. Então eu entendi que verdadeiramente aquilo que eles estavam falando era verdade. E quando eu comecei a traçar na minha cabeça de sair, eu falei, eu não posso sair na cara dele, porque eu não sei, né, ele me agride, eu não sei do que ele é capaz, mas eu vou buscar uma solução. E primeiramente eu fui até a casa da minha mãe nessa época já tinha aceitado Jesus. E eu conversei com a minha mãe, e ali que eu fui expor tudo que eu passava, porque eu estava determinada a sair, né, do convívio dele, estava determinada a não estar mais, né, naquele relacionamento. E ali eu fui conversar com a minha mãe e falei para minha mãe, olha mãe, eu vou largar ele, eu vou sair de casa. A minha mãe, mas você tem tantos anos com ele. Eu contei tudo que eu tinha passado e falei para ela, você vai ficar um pouco sem saber de mim durante 3 dias,
mas se ele vir procurar, você vai dizer que não sabe de mim, porque você não vai saber mesmo, porque você é da igreja, você não pode mentir. Então é melhor que você realmente não saiba onde eu tô. Só que a minha mãe, ela, tipo assim, ela não levou fé pela paixão que ela sabia que eu tinha por ele, né? O amor enlouquecido. Ela achou que eu tava falando da boca para fora, ela achou que eu não iria fazer o que eu tinha falado que eu ia fazer. Ela achou que eu não iria tomar essa atitude. E ali eu comecei a arquitetar como é que eu iria sair. E ali eu comecei a trabalhar, comecei a aproveitar que ele trabalhava, a ver kitnet, comecei a ver frete, comecei a me organizar. Aí quando foi o belo domingo eu falei assim, amanhã eu vou embora. Já tinha resolvido a kitnet. O meu padrinho estava lá na kitnet pintando para mim, ajeitando as coisas que precisava. Eu não consegui o frete, mas eu consegui na época uma carroça para levar algumas coisas. Eu não tinha muito. E eu falei, né, que eu vou ter que fingir que tá tudo bem para poder sair. E ali eu fui para feira, eu comprei umas coisas para fazer, eu fiz um belo almoço, eu comprei cerveja que ele gostava de beber, coloquei na geladeira, ele todo feliz, alegre, crente que estava tudo bem. E eu fingindo todo o tempo, beijinho, abraço, né, aquelas coisas que de casal, né? Porque eu queria sair sem ele se perceber a atitude que eu ia tomar, porque eu não sabia como é que seria se eu fizesse, né, com ele vendo tudo. E quando ele pensou que estava tudo bem, no dia seguinte, dei um beijo nele, ele foi trabalhar, eu peguei o frete, liguei pro rapaz, o rapaz veio com a carroça, né, que faz frete. Eu tinha guardado os papelões embaixo do colchão da cama, eu comecei a montar tudo, eu comecei a arrumar as coisas, a desmontar, não tinha guarda-roupa, no sapateiro, então foi tudo muito rápido. Eles começaram a me ajudar a colocar lá na carroça. E como a mãe dele morava quase de frente para minha casa, assim, de frente para a avenida que eu morava, a mãe dele nem ligou, porque a mãe dele sabia que ele vivia devendo aluguel. Eu não tinha paradeiro, uma hora eu estava numa casa, uma hora eu estava na outra, né? Eu sempre fazia as mudanças sozinha, então para ela era mais uma mudança. A gente não tinha, assim, um contato, uma proximidade, né? Até porque às vezes a gente se estranhava um pouco, brigava um pouco por conta dele, por conta das coisas, né? Também eu era muito nova e também eu era muito esquentada. Eu não aceitava muitas coisas também e acabava brigando muito. A gente não tinha assim, uma união, né? Era um tempo bem, um tempo mal. Até que eu arrumei tudo, coloquei na carroça e fui embora. Quando ele chegou, a casa estava limpa. Aí que a mãe dele foi saber que eu tinha largado ele. E eu peguei e fui embora para a kitnet. Ele foi na casa da minha mãe, chegando lá chorando, falando que estava tudo bem, que não sabia por que aquilo ali tinha acontecido. E minha mãe foi cair na real que eu tinha feito, né? Que eu tinha realmente cumprido com a palavra. Só que quando eu estava saindo daquela casa, eu jurei para mim mesma que eu seria muito pior do que ele. Que tudo que ele me fez, eu seria pior, entendeu? E aquilo dali foi crucial, sabe? Para as coisas que aconteceu comigo depois que eu saí de lá. Depois que eu saí de lá, eu fui cuidar dos meus filhos, mas eu não bebi, eu comecei a beber muito. Eu comecei a beber muito, que eu tinha liberado que eu ia ser pior do que ele. Eu comecei a beber muito porque a bebida me anestesiava, a bebida me fazia ter alegria, a bebida me fazia ser uma pessoa
eu era, que eu nunca fui, porque como eu contei lá do início, eu era muito caseira, eu não saía, então por fim eu já comecei a sair, eu me senti livre como um passarinho, porque eu era presa pela minha mãe, depois pelo relacionamento, e ali eu comecei para bailes com as minhas primas, com a minha tia, ali eu comecei a me perder, né? Comecei a me afundar, prostituições, vários namorados, várias pessoas, vários homens. Tinha vezes que eu não sabia nem o nome de quem eu estava direito. É uma destruição muito grande. E isso é o poder da palavra, porque se você fala coisas boas a teu respeito, se sai coisas boas para você, para sua vida, para seu lar, para sua casa, coisas boas virão, mas se você fala palavras, né, de degradação, né, coisas ruins virá. E ali eu desci ao fundo do poço, um fundo do poço tão grande que só Deus poderia me tirar daquele fundo do poço, só Deus poderia me arrancar daquela luta, só Deus poderia me tirar daquele mar de sofrimento, daquele mar de desespero que eu me encontrava. Então, ali foi só degradação. Foi 5 anos de degradação, foi 5 anos, entendeu? Me afundando em bebida. Eu não usei droga, isso eu não usei. Mas eu bebia muito, tentei fumar, mas não consegui. Porque a gente só vai onde Deus permite, né? Mais bebida, né? Eu bebia demais, eu queria beber todo tempo, queria motivo para beber, e quando não tinha motivo, eu queria beber mesmo assim, era farra, e era prostituição, e era degradação, né? Até que Deus começou, né, a usar minha mãe para falar comigo do amor de Cristo, e eu não dava crédito. Eu saía no portão, às vezes até arrumada, para poder fazer alguma coisa errada, e passava um senhor de cabelo branco falando para mim que Jesus me amava. Eu voltava chorando, eu voltava com raiva dele, falava: por que esse homem falou que Jesus me ama? Eu me achava indigna do amor de Cristo, eu não acreditava no amor de alguém que poderia me amar, eu tão suja, tão pecadora, vivendo num desespero tão grande, porque eu amava aquele homem. Eu vi meus sonhos, meus planos de ter uma pessoa, de ficar velha com ela, de criar meus filhos com ela, se distanciando, e eu me via naquela situação, sabe? E começou os vasos a falar comigo. Hoje eu sei que é vaso, né? Que por muitos anos a gente prende, né? Os profetas do Senhor falar comigo, que me via pregando, que me via orando, que me via fazendo a obra. E eu ria e eu falava que isso. Muitas das vezes eu com cerveja na mão, muitas das vezes eu com salto na mão, vindo de uma gandaia, vindo de uma festa. E Deus foi usando o esposo de uma amiga minha, Sandra. Uma vez eu vindo com uma bebedeira, com salto na mão, ele me parou todo emocionado, falou: tive um sonho com você, via você com a Bíblia de ouro, pregando a palavra. E eu dei uma gargalhada, eu falei: eu pregando, acabei de beber, estou aqui desse jeito. E ele começou a ministrar, e eu não dava assunto, eu não dava voz ao Espírito Santo, até que chegou um tempo que eu tô resumindo, tá? Porque é muito grande. Que o próprio Deus veio falar comigo. Eu não sabia o que era arrebatamento, eu não sabia o que era, né, ser levada pelo Espírito, eu não sabia nada disso. Uma noite eu fui deitar, e de repente eu comecei a sentir uma coisa estranha no meu corpo, como se eu estivesse indo embora, como se o meu espírito estivesse saindo do meu corpo. Eu comecei a ficar desesperada, eu comecei a ver tudo preto, meu olho preto, eu não conseguia enxergar mais nada. Eu comecei a me ver como se eu estivesse dormindo, mas eu sabia que não era dormindo. Eu sei que ali foi muita misericórdia de Deus, porque quando eu me vi descendo naquela escuridão, eu não vou falar para você que eu vi isso, que eu vi aquilo, não vou falar. O que eu vi foi uma escuridão muito grande, a qual só tinha um ponto de luz do meu lado, que era um anjo. Eu já ministrei isso em muitas igrejas, era um anjo. Ele não falava comigo de forma nenhuma. E eu me via naquele ponto de escuridão. Eu sabia dentro de mim que ali era o inferno.
Quando eu olhei assim para baixo, tinha uma água suja, que era muito suja, muito suja. E ali eu comecei a ter entendimento que eu estava no inferno. E quando eu olhei para cima, eu vi minha mãe dentro do quarto, eu sabia a cor da sua camisola, eu sabia que ela estava orando, eu via de lá de joelhos e ela estava clamando pela minha vida. E eu comecei a gritar lá do inferno, eu comecei a falar com a minha mãe, mas ela não me ouvia. Eu comecei a gritar, falar: mãe, olha onde eu estou, olha onde a sua filha está, mãe. Cadê as promessas? Eu quebrando promessa, eu cobrando promessa, uma pessoa que não ouvia o que Deus tinha para falar. Eu estava cobrando promessa, como se eu tivesse como se eu tivesse alguma autoridade para cobrar promessa. E ali eu comecei a falar: cadê as promessas? Cadê o que Deus falava? Você falava que através da boca da senhora quer fazer na minha vida. Eu tô aqui no inferno, ó. Eu tô aqui no inferno, o que eu tô fazendo aqui se eu sou tão boazinha? Olha. E quando eu olhei para a água assim, eu comecei a ver os meus erros dentro daquela água suja. Eu comecei a me desesperar, porque quanto mais eu olhava, mais os meus erros eu via, mais a sujeira que eu tinha me enfiado eu via. E ali eu me desesperei. E eu senti quando aquele anjo que não falava nada bateu contra o meu peito e bateu de novo e eu voltei. Eu entendi que foi muita misericórdia, mas ali quando eu voltei, eu me desesperei, eu chorei. Na época tinha orelhão e eu dava um toque para minha mãe cobrar e minha mãe voltava. E eu fui contar para minha mãe o que eu tinha passado. Eu falei: mãe, minha falecida mãe. E eu falei: mãe, aconteceu isso, chorando, desesperada. Minha mãe, calmamente, com aquela calma do Espírito Santo, falou assim: tudo bem, e aí, o que você vai fazer com isso? E eu fiquei intrigada com aquilo ali. Eu falei que eu queria que ela chorasse, que eu queria que ela falasse: meu Deus, filha, meu Deus, você poderia notar. Eu endemoniada, que eu falo assim, sabe? Eu saí dali mesmo revoltada. Eu falei: por que ela fez essa pergunta? Por que ela não falou alguma coisa comigo? E ali eu desesperada. E ali eu parei de pensar naquilo. Aí passou-se um tempo, mas Deus, quando quer tratar com você, Ele trata. Ele trata com você, Ele envia, mas se você não ouvir, Ele mesmo vem. E Ele mesmo veio na minha vida. E passou-se um tempo, eu não sei exatamente quanto, se foi uma semana ou duas, que eu não me recordo, então eu não vou inventar, né? Porque a gente vai prestar conta de tudo que a gente fala. E eu tive uma outra sensação, mas de uma forma diferente. Ali eu já não senti medo, eu já não senti pânico, né? Eu me vi de frente para uma igreja e eu era convidada a entrar naquela igreja. E quando eu entrava, eu sentava naquela igreja. E quando eu olhava para frente, para o altar, quem estava pregando era eu. Eu me vi eu pregando, e eu falando línguas estranhas, eu pregando, e eu falando da palavra do Senhor, e eu falando, e naquilo ali eu acordei naquele Pentecoste de que eu estava sendo usada ali, só que o pecado nos separa de Cristo, e eu senti aquela glória bem rápida. Eu levantei da cama batendo palma, mas foi aquela coisa bem rápida, porque o pecado nos separa. E ali eu senti aquela voz perguntando para mim: o que tu queres? Escolhe a morte ou a vida. Escolhe o que tu quer. Ali Deus me deu a misericórdia de escolher o que eu queria. Porque eu poderia agora já não estar mais na terra, não ter criado os meus filhos, que hoje, graças a Deus, são criados. Eu poderia não ter Jesus na minha vida, não ter uma transformação. E ali eu escolhi, né? O caminho de Cristo, que é o caminho que eu estou hoje. Eu decidi que naquele dia eu ia aceitar Jesus, eu ia para Jesus, só que o diabo era sujo. Quando amanheceu o dia, eu comecei a passar mal, e eu chorava tanto, era um choro que parecia que estava me limpando por dentro, mas eu não entendia aquele choro desesperador da alma ferida. E ali eu comecei a me entortar, e eu fui carregada no colo, entendeu? Para o hospital. E ali o médico botou remédio na minha boca, remédios pesados, né? Falou que eu estava tendo uma crise muito nervosa, muito grande, e falou que eu ia dormir. Só que quando eu cheguei em casa, eu falava assim, no quarto que eu morava, no quintal da minha tia, eu falava assim: eu não vou dormir,
Eu não vou dormir, eu não vou dormir, eu não vou dormir. E ali, nesse eu não vou dormir, eu não vou dormir, eu não dormi mesmo. E ali a minha tia mandou a minha prima, que também hoje é falecida, né? Faleceu com 29 anos. Nossa, é muita história, gente, é muito testemunho. E ela falou assim, vai com ela pra igreja, porque essa doida aí, ela falou assim mesmo, essa doida aí pode cair pro meio da rua, ela pode acontecer alguma coisa com ela tá cheia de remédio, não dormiu. E eu subi as escadas da igreja chorando. Eu não chorava não, eu gritava, minha alma gritava e eu gritava pra fora, eu gritava. O pastor estava cantando, nós abrimos este culto. Eu entrei lá dentro daquela igreja, sentei no banco, eu começava a gritar, parecia que todo mundo tinha entrado dentro de mim. Parecia que tinha um peso dentro de mim tão grande, que parecia que eu não ia suportar. Eu não queria me livrar daquelas prostituições, daquela bebida, daquele desespero que eu estava passando na minha alma. E aí o pastor parou de cantar e falou assim, tem uma alma muito aflita aqui por Jesus, eu vou parar, irmãos. A gente tem que dar conta dessa alma. Eu vou fazer um apelo. E ele me chamou lá na frente, ele fez o apelo, levantei minhas mãos para Jesus. Quando eu levantei minhas mãos, eu comecei a sentir uma paz que eu nunca tinha acontecido na minha vida. E ali o choro foi cessando. E ele foi fazendo as palavras, mandando repetir as palavras, eu fui falando. E ele orou pela minha vida, e ali ele foi tomado do Espírito Santo, e ele começou a falar os caminhos que eu estava andando, que só eu e Deus sabia. E eu comecei a chorar porque eu não tinha noção de que Deus via tudo que a gente fazia, porque eu não conhecia Deus. Mas mesmo assim, quando ele terminou de falar, ele olhou para mim e falou, Deus manda te dizer, vai, não peques mais. E quando eu saí dali, eu saí tão leve, que eu nem sabia que através daquele choro eu tinha sido liberta da bebida. Eu já comecei a ficar sem beber, eu já comecei a me desfazer do celular, porque eu tinha muitas coisas ali, muitos nomes. Eu comecei a me libertar de tudo aquilo que estava me oprimindo. Eu comecei a pedir perdão para as pessoas que eu tinha magoado. Eu comecei a sentir dentro de mim uma modificação do Espírito Santo. Deus começou a me mostrar que eu tinha valor, que eu não era uma pessoa sem valor, que eu era uma pessoa amada, que eu achava que eu era digna de amor. E eu tinha o amor do meu Deus. E ali começou uma obra na minha vida. Uma obra muito grande. Eu vou parar o testemunho por aqui, mas eu espero que ajude alguém a entender que você tem valor. Você pode ser liberto desse sofrimento do interior, que muitas das vezes mascaramos na bebida, mascaramos em coisas que não provêm do Senhor, para tirar essa angústia, esse sofrimento da gente. E que Deus possa abençoar você, em nome de Jesus.